Cumprimento todos os participantes do evento. Eu sou Paulo Sérgio de Proença. Sou da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Minha exposição tem por título Escravidão e Literatura no Brasil na segunda metade do século XIX, sob o olhar de Machado de Assis. Aqui vai uma foto do escritor, tirada já no fim da sua vida, já muito idoso. Ele morreu aos 69 anos. Esta imagem tem muito a dialogar com as informações que vamos comentar a seguir. Antes, algumas datas e informações relevantes. Ele nasceu em 1839, em 21 de junho. Já aos 15 anos, publica os seus primeiros poemas. Em 1867, entra para o serviço público. Em 1871 e 85, são promulgadas duas leis que dizem diretamente ao problema da escravidão no Brasil. A primeira, chamada Lei do Ventre Livre, e a segunda, Lei do Sexagenário. Os nomes já indicam a finalidade delas. A primeira libertava os filhos das mulheres escravizadas e a segunda libertava os escravizados com 60 anos. Mas, pasmem, depois de 60 anos ainda eles não estavam livres. Eles tinham que servir mais 3 anos a título de ressarcimento aos proprietários. Em 1888, a abolição, 1889, a proclamação da República, Machado, junto com escritores, amigos, organiza e cria a Academia Brasileira de Letras e morre em 29 de setembro. Em torno de Machado de Assis, ainda no Brasil, há uma discussão muito grande a respeito da sua herança étnica. Dizem muitos que ele era branco e que a escravidão era um tema ausente em seus escritos. Outros dizem que não, e no Brasil, por mais contraditório que seja, essa discussão ainda não foi resolvida por completo. Um mês depois da morte de Machado de Assis, José Veríssimo, um crítico literário, escreve um artigo em sua homenagem. E, nesse material, ele diz que Machado de Assis era mulato. Joaquim Nabuco, que partilhava da amizade dos dois, era um escritor, político, diplomata. Ele não concordou com essa ideia e disse o seguinte, aqui um trecho: eu não teria chamado Machado de Assis de mulato. O Machado, para mim, era um branco, e creio que por tal se tornava. Quando houvesse sangue estranho, isso nada alterava sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, só via nele o grego. Poucas vozes contrárias surgiram. Uma significativa de 1933, do poeta Humberto de Campos. Diz ele: Machado era miúdo de figura, mulato de sangue, escuro de pele e usava uma barba curta e de tonalidade confusa que dava ares de antigo escravo brasileiro. Filho do senhor e criado na casa de família. Era gago de boca, límpido de espírito e manso de coração. E tornara-se, pelo estudo e pelo trabalho, o mais belo nome e a glória pura e mais legítima das letras nacionais. Humberto de Campos não vê incompatibilidade entre a grandeza e genialidade do escritor, que foi Machado de Assis, a sua condição étnica e a cor da sua pele. Bem, mas a crítica posterior legou o Machado de Assis branco, e isso prevaleceu até meados de 1980, mas ainda não está, como disse, totalmente resolvida essa questão. Até os anos 1980, foi resultado de uma espécie de avaliação de classe, podemos assim dizer,
porque seus críticos, seja homem, seja mulher, eram compostos por pessoas da elite cultural, econômica, social, elite literária, e, portanto, vai aí nessa avaliação muito da condição de classe. Um outro argumento que sempre é invocado é que não há nos escritos machadianos heróis negros, e isso seria um índice de que ele apagou o negro das suas páginas e não reconhecia protagonismo em negras e negros. Muito bem. A partir de 1980, houve aqui no Brasil uma situação econômica, política, social muito particular. Segmentos da sociedade começaram a reivindicar o fim da ditadura. E os anos 80 foram muito intensos e agitados, como tinham sido os anos 1880. Aqui, além da reivindicação do fim da ditadura e, portanto, da democracia plena, da eleição para presidente, isso mobilizou uma movimentação de diversos segmentos sociais. Além disso, estava se aproximando a comemoração do centenário, primeiro centenário da abolição, e em 1988, coincidentemente, também foi promulgada a nova Constituição brasileira, chamada por um político famoso de Constituição Cidadã, que incorporou na Carta Magna diversas conquistas para a população negra e para outros segmentos menos privilegiados da população. Os movimentos negros, a partir dessa data, começaram a revisitar a história do Brasil contada por mãos brancas, que apagava o protagonismo de homens e mulheres negros. E, a partir daí, a condição negra de Machado, da pele escura, foi se impondo como algo inegável e aceitado por cada vez maior amplo número de pessoas, especialistas ou não em literatura. Mas nem por isso Machado deixou de ser considerado branco. E um exemplo disso é que, em 2011, numa peça publicitária da Caixa Econômica Federal, apresentava Machado de Assis branco, representado por um ator branco. Machado de Assis tinha sido cliente da instituição. Por reivindicação e protesto dos movimentos negros, a Caixa Econômica produziu uma nova peça, agora protagonizada por um ator negro. Alguns excertos do que Machado escreveu a respeito da escravidão. O primeiro deles saiu da pena do servidor Machado de Assis. Ele trabalhou no ministério que ficou responsável por administrar e controlar os efeitos da lei de 1871, da lei do ventre livre. E os senhores tinham que registrar seus escravos dentro da data prevista, e quem não fizesse isso perderia o direito de senhorio de seus escravizados. Muitos senhores procuraram de todas as formas burlar a lei, e os processos chegavam ao Ministério, e Machado de Assis foi chamado a dar pareceres diversos sobre estes processos. E ele sempre defendeu o interesse dos escravizados e o espírito da liberdade, como demonstra esse trecho aqui reproduzido. Em um dos seus pareceres, ele diz: convém não esquecer o espírito da lei. A lei de 28 de setembro quis, primeiro que tudo, proclamar, promover e resguardar o interesse da liberdade. Sendo este o espírito da lei, o objeto superior e essencial é a liberdade do escravo. E assim não podia o legislador consentir que esta perecesse. Agora, uma crônica de 25 de julho de 1864. Machado tinha 25 anos, então. E, nessa época, era permitido o leilão de escravizados, e a cena que é descrita na crônica está aqui representada por um trecho, pequeno, mas significativo. Na fileira dos infelizes, que estavam ali de mistura com os móveis, havia uma pobre criancinha, abrindo olhos espantados e ignorantes para todos. Todos foram atraídos pela tenra idade e triste singeleza da pequena,
Entre outros, notei um indivíduo, que mais curioso que compadecido, conjeturava a meia voz o preço por que se venderia aquele semovente. Esse indivíduo, mencionado na crônica, descobre que o narrador da crônica estava presente, portanto, era jornalista. Então, ele compra a criança e diz em um bom tom que era para a liberdade. A intenção dele era que esse ato fosse publicado nas gazetas. Isso se tornou muito comum e Machado chamou isso de caridade das gazetilhas, como registra essa crônica de 15 de junho de 1877. Fala ele a respeito da benemerência de um senhor de escravos. Vejam só, tinha ele uma escrava de 65 anos, que já havia dado a ganhar 7 ou 8 vezes o custo. Fez anos e lembrou-se de libertar a escrava, de graça. De graça. Ora, como sua mão direita soube do caso, a esquerda ignorou, travou da pena, molhou-a no tinteiro e escreveu uma notícia singela para os jornais, indicando o fato, o nome da preta, o seu nome, o nome da pessoa que estava escrevendo, o motivo do benefício e esse único comentário. Ações desta merecem todo o louvor das almas bem formadas. Coisas da mão direita. Vejam o tom de crítica e a evocação ao texto bíblico conhecido como Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, que diz que quando alguém faz algum ato de benemerência, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita, nem e vice-versa. Um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. No capítulo Menino ao Pai do Homem está registrado isso. Um moleque de casa era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esta cena é muito comovente. Mostra que o lar era o lugar onde se praticava a pedagogia da escravidão, em outras palavras, a pedagogia da violência. Isso se aprendia desde criança. Daí o título sugestivo do capítulo, O Menino é o Pai do Homem. Há outros tantos escritos em que Machado menciona diretamente, no mesmo tom, ou às vezes com maior veemência, o tema da escravidão. Nos contos Caso da Vara, Pai contra Mãe, Virgínias e Mariana, isso é muito saliente. O poema Sabina e romances, todos os da fase adulta, da fase da maturidade, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um tratado sobre a escravidão. Brás Cubas era escravagista e tinha um cunhado que era traficante de escravos. E em diversas crônicas, Machado desenvolve com rara habilidade e tino de ficcionista primoroso que era este tema. Para finalizar, o escritor brasileiro emitiu, enquanto servidor público, pareceres favoráveis a escravos, coerentes com o espírito de liberdade e as suas próprias convicções pessoais. Ele teve consciência quanto aos dilemas de seu tempo e não os ignorou, principalmente a escravidão. E não há heróis negros em seus escritos, mas nós poderíamos contra-argumentar. Há heróis nos escritos machadianos? Obrigado.